Sejam muito bem-vindos ao canal, me chamo Rafael Ortiz e hoje nesse vídeo eu vou ensinar para vocês o que é o Ho Oponopono. Eu precisava muito gravar esse vídeo porque eu passo a técnica de Ho Oponopono para as pessoas que eu acompanho aqui e eu tenho vários vídeos do protocolo que eu passo para elas gravados. E aí do Ho Oponopono não tinha, e aí sempre às vezes eu tinha que explicar de novo, explicar de novo, explicar de novo e acabava tomando bastante tempo. Então eu decidi gravar esse vídeo para deixar aqui na plataforma para vocês, para acesso para todo mundo e para eu conseguir mandar para as pessoas que eu acompanho em mentoria também. Então, primeiramente, quem sou eu, né? Eu sou hipnoterapeuta há mais de 10 anos, trabalho com pessoas há mais de 15 anos e eu tive adenomiose e endometriose. E no meu processo de endometriose, eu pedi ajuda, porque por mais que eu sou hipnoterapeuta, por mais que eu faço auto-hipnose há muito tempo, quando são coisas muito mais profundas, a gente precisa de ajuda de uma outra pessoa. Então, foi com essa pessoa que eu aprendi a fazer o Ho Oponopono com a Ana. E eu agradeço muito a vida dela, porque realmente foi muito eficaz para mim. Eu nem acreditava na época, eu sou bem cética com essas coisas até hoje e realmente para mim foi muito efeito, muita diferença. Então, eu comecei também a passar para as pessoas que eu acompanho, porque realmente, qual que é a história do Ho Oponopono? O Ho Oponopono significa a gente corrigir um erro ou reequilibrar, voltar para a rota, trazer o equilíbrio. O O significa fazer cura e o pono realmente a gente corrigir, equilibrar. Historicamente, antes de a gente trazer isso para o Ocidente, o Ho Oponopono ele não era algo que a gente fazia sozinho. A gente precisava sempre de uma família, era como se fosse um ritual, um momento ali de cura de fato, que a gente precisava envolver a família e fazer o Ho Oponopono. Então, o Ho Oponopono ele é uma tática de reconciliação familiar. O que acontecia, né? Quando havia algum tipo de doença ou alguma pessoa ficava doente, eles reuniam toda a família porque eles acreditavam que aquela doença ou a pessoa ali ter ficado mal por algum motivo era alguma quebra, era algum bloqueio espiritual, era algo que precisava ser visto dessa forma. A doença sempre foi algo energético, digamos assim, ou espiritual de fato, que precisava desse olhar. Então, um sacerdote, que tem um nome bem esquisito, eu não vou nem tentar falar aqui, mas eu posso deixar na legenda, ele reunia a família para que essa família fizesse o Ho Oponopono para essa pessoa doente. E aí sim a pessoa melhorava. Então, desde sempre, o processo do Ho Oponopono, ele envolvia a gente falar sobre as mágoas, a gente libertar o nosso coração de alguma forma, e aí sim a gente se perdoar, porque desde sempre o perdão é o que faz o amor fluir. Então, desde sempre, o perdão sempre foi muito importante. Porque você já deve ter ouvido falar que, na verdade, quando a gente perdoa alguém, a gente não tá perdoando alguém, a gente tá se perdoando pelos sentimentos que aquela pessoa causou na gente, correto? Então, por isso que desde sempre amar ao próximo e perdoar foi sempre muito importante. Mas bora lá. Então, essa prática do Ho Oponopono, ela era muito utilizada por curandeiros da época. E essa prática do Ho Oponopono meio que explodiu quando uma curandeira chamada Mornana Lamuka, alguma coisa nesse sentido, ela trouxe o Ho Oponopono para ser algo individual, aonde uma pessoa de forma individual poderia fazer o Ho Oponopono para outra pessoa de forma individual e você nessa prática se conectando com o divino. E aqui eu abro um parênteses do que eu acredito ser sobre o divino, tá? Isso é uma crença minha e não tem nada a ver com a história do Ho Oponopono, é uma crença minha. Eu acredito que Deus é tudo isso que a gente vive. Então, a gente consegue ver e sentir Deus em todas as coisas. Por quê? Porque é uma energia de criação. Então, a gente sente essa energia, porque ou é algo que já foi criado, ou a gente consegue criar. Então, para mim, Deus, o divino, é essa energia toda de criação que a gente consegue acessar. Bem como, se eu falo para mim mesma que eu sou uma pessoa 100% saudável, eu vou ser uma pessoa 100% saudável, porque eu tenho o poder de criar, ok? Para mim, esse é o poder divino. Agora, se eu falo que eu sou uma pessoa que não sou saudável, sou uma pessoa doente, eu vou ser uma pessoa doente. Por quê? Porque eu estou criando isso para minha realidade, ok? Mas essa é só uma crença minha que eu gosto de sempre nas mentorias dar uma pitadinha assim e trazer um pouquinho sobre isso.
E essa prática do Ho Oponopono explodiu quando um aluno dessa Morná, não sei como é que fala o nome dela, quando um aluno dela começou a implementar o Ho Oponopono em uma clínica psiquiátrica de criminosos. Ou seja, ele pegava a ficha de cada um desses criminosos, lia a ficha, entendia de fato o que estava acontecendo e fazia o Ho Oponopono para cada um dessas clínicas. O resultado, a clínica teve que fechar porque todos os criminosos foram libertos. Porque, consequentemente, né, os criminosos eles acabaram melhorando e eles não tinham mais motivos para estar na clínica. A clínica deixou de ter novos criminosos lá, pacientes, enfim, né? E não teve motivo para a clínica continuar aberta. Então, cuidado se você praticar o Ho Oponopono para alguém, que pode ser que essa pessoa melhore. O Ho Oponopono ele é uma prática 100% consciente, uma prática 100% individualizada da forma que é passada aqui. E o Ho Oponopono, ele nos ensina que, na verdade, tudo aquilo que acontece na nossa vida, seja porque alguém falou pra gente, ou porque algo nos abalou, ou porque a gente fez algo, é tudo 100% responsabilidade nossa. Porque eu sempre digo, inclusive eu estava falando isso ontem com meu marido, não importa o que aconteça na nossa vida, a gente atraiu. Então, vamos supor que furou o pneu do nosso carro. A gente pode achar que, nossa, pneu de carro fura mesmo. É normal, todos os carros têm pneu e todos os pneus furam. Mas por que que furou naquele dia? E não em outro momento. Ah, eu bati o carro. Por que que você bateu o carro naquele dia? A gente tem que estar muito consciente das coisas na nossa vida, porque tudo acontece em determinado momento por um motivo. E a gente precisa estar muito atento com isso. Então, o Ho Oponopono, ele traz um pouco disso, mas a prática do Ho Oponopono ele serve para a gente liberar memórias, para a gente liberar perdão e, se necessário, curar algo de dentro da gente também. Então a gente faz o Ho Oponopono principalmente para a gente trazer essa paz interior. E como que é feito o Ho Oponopono? Esse é o meu Japamala, é o meu Ho Oponopono. Eu fiz ele em casa, tá? Mas tem na internet para comprar. O que que é o Ho Oponopono? São 108 bolinhas, ok? São 108 bolinhas brancas aqui. Em cada bolinha dessas, a gente vai falar um mantra, que são palavras sagradas. Quais são essas? Eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo e sou grata. Como que a gente faz o Ho Oponopono? Por exemplo, eu fiz o Ho Oponopono para minha mãe, eu fiz o Ho Oponopono para o meu padrasto, eu fiz o Ho Oponopono para o meu pai, conheci meu pai faz pouco tempo, eu fiz para todas essas pessoas. E foi louco o processo. Mas vamos supor que eu ative o Ho Oponopono para o meu pai. Então eu vou falar, eu, Rafaela Ortiz, ativo o Ho Oponopono para o meu pai, fulano de tal, falo o nome dele, e começo a falar as bolinhas. Por exemplo, eu vou fazer o Ho Oponopono para que eu possa perdoar o meu pai. Então, eu, Rafaela Ortiz, ativo o Ho Oponopono para que eu possa perdoar o meu pai, fulano de tal. Falo o nome dele e começo. Pai, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo e sou grata. E eu vou fazendo isso 108 vezes, falando esse mantra, essas palavras sagradas. No meio desse caminho, pode ser que você chore. No meio desse caminho, pode ser que você sinta uma paz. No meio desse caminho, pode ser que você sinta uma angústia. Pode ser que você não sinta nada, mas é interessante. É importante você fazer e é importante você colocar em prática para quem você sentir no coração, tá? E você pode fazer para você mesma também, ok? Isso quase não é muito ensinado, mas você pode fazer para você mesma também, para que você possa se libertar, para que você possa viver feliz, para que você possa despertar, para que você realmente esqueça talvez algumas memórias que você tem que esquecer. Então você pode, em uma prática terapêutica, fazer para você mesma. Como eu mencionei, eu sempre passo o Ho Oponopono para as pessoas que eu mentoro. Sempre não, mas sempre que eu vejo necessidade, eu passo o Ho Oponopono para as pessoas que eu mentoro. Então, às vezes, vai ser para um pai, para uma mãe, para um padrasto, para alguém que realmente essa pessoa precisa perdoar, sabe? Para um ex-namorado, até para o marido, para a esposa, enfim. Aí eu passo o Ho Oponopono para quando eu vejo que tem necessidade de fazer ali para alguém. E realmente sempre é muito louco e as pessoas voltam e falam, Rafa, não faço ideia do que acontece, mas realmente muda muita coisa. E para quem eu dou mentoria sobre endometriose, eu geralmente peço para fazer o Ho Oponopono junto com alguns outros, entre aspas, rituais, momentos, né? Que eu passo para essa pessoa. Então, você pode fazer, por exemplo, o Ho Oponopono antes de dormir, você pode fazer logo ao acordar, mas eu sempre gostei de fazer à noite e geralmente eu recomendo fazer ele de tarde, final do dia, né? E é isso. Se você
gostaria de perdoar alguém, se libertar de alguma memória, ou inclusive dar um despertar, ter um ponto de inflexão na sua vida, eu te recomendo fazer o Ho Oponopono. Por exemplo, esse dia eu estava na academia e uma mulher falou assim, Rafa, acabei perdendo a minha amiga, fiquei bem mal, contando toda a história, né? A amiga dela tinha se suicidado e era amiga. Ela não viu, não, a gente não tem como saber, né? E ela tava com aquele sentimento. Daí eu falei, fulano, faz o Ho Oponopono pra ela. Aí eu expliquei como fazia, né? Falei, faz o Ho Oponopono pra ela. E ela, nossa, é verdade, vou fazer. E aí, tá fazendo. E como eu falei, pai, mãe, enfim, quem você achar, quem você sentir no coração que seria bom você fazer o Ho Oponopono pra essa pessoa, faz. E é louco, porque muitas vezes essa pessoa também melhora, tá? Eu fiz pra uma pessoa que ela é terrível e ela melhorou. Um pouquinho, mas melhorou. Melhorou bastante até, sabe? Então, e foi depois do Ho Oponopono, foi bem nos dias ali do Ho Oponopono. Então faça, se você sentir no coração que deve fazer pra alguém, testa. Ah, importante eu falar, você tem que fazer por no mínimo 9 dias, tá? Então, por exemplo, todo finalzinho de tarde ali, você vai fazer para aquela determinada pessoa. Mas vamos supor que chegue lá no quinto dia, você vai sentir, não preciso fazer mais. Beleza, já fez. Se você fizer por 9 dias e sentir que deve fazer mais, faz também. Beleza? Espero que você tenha se inscrito no canal já. Deixa sua curtida nesse vídeo. E fica de olho que é pra ter mais vídeo aqui. Eu vou me cobrar pra fazer isso. Beijo!